Filipenses, no capítulo 4, do 1 ao 4. E no versículo 1 eu já dou realmente a minha mensagem para você. O versículo 1 diz assim: meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem firmes, vivendo unidos com o Senhor. Versículo 2: Evódia e Sintique, peço por favor que vocês procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalham muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. E o último versículo, e muito conhecido, versículo 4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E outras versões falam, tenham sempre alegria, unidos no Senhor. Repito, tenham alegria. Oh, queridos, como é tremendo. A alegria é algo que vem de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos desenvolver isso em nós. Nesse tempo tão difícil de pandemia, nós podemos viver alegres. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos onde passa pelo YouTube ou outros canais, né, que passam pelo WhatsApp. Às vezes a gente ganha várias mensagens sobre isso. Aquelas pessoas que entram em um trem ou num ônibus em que todo mundo está sério, andando para o seu trabalho, indo para a sua casa, e de repente uma pessoa começa a rir em um lugar às vezes muito triste. Não sei se vocês viram esses vídeos, eu já vi vários, e nós podemos ver realmente essa pessoa rindo sozinha, e de repente todo aquele ambiente é contagiado, né, por aquela alegria, e todos começam a rir também. Vocês já devem ter visto isso, é algo comum. E isso é muito tremendo, porque a alegria é contagiante. A alegria contagia todas as pessoas. Mesmo se nós ouvirmos alguém rindo, a gente ri também. E, né, se nós ouvirmos e ainda vermos e, né, estarmos olhando para aquilo, parece que tudo muda. O semblante fechado começa a ficar muito alegre. Ele começa a mudar. Aquela cara fechada, o semblante fechado, franzido, começa a rir, começa a ficar de uma outra forma, o rosto muda e os sentimentos mudam. Vocês já realmente pensaram em algo interessante também? Que essas pessoas que estão ali naquele lugar e elas estão talvez tristes, cheias de amargura nos seus corações. Muitos vindo às vezes ali perderam o seu emprego, estão naquele lugar, ou estão tristes em casa por algum motivo, alguma perda, alguma dúvida, por alguma pressão que elas passaram, solidão, acusação, problemas. Mas ao ver alguém, ou ouvir alguém rir, parece que isso começa a mudar ambientes. Isso é algo tremendo. E quando nós ouvimos e vemos alguém sorrindo e nós estamos naquele lugar, nós temos 3 opções. A primeira é se deixar contagiar por tudo aquilo, por aquela felicidade e alegria. Outra é eu ser um agente também do sorriso, um agente da alegria, um fazedor de sorriso, um fazedor de alegria para a vida das pessoas e contagiar outros. Então eu posso contagiar outros ou ser contagiados. Ou eu posso também, na terceira opção, decidir a viver triste. Mas pastor, você falou decidir viver triste? Isso mesmo. Porque sorrir, queridos, é uma atitude consciente. Eu preciso querer sorrir. Eu preciso decidir sorrir, abrir os meus lábios. Eu preciso decidir fazer isso. Preciso desejar sorrir, a ser contagiado pelo sorriso, como vocês falam, adolescentes e jovens, entrar na vibe da alegria. Não é assim? Entrar na vibe do sorriso e ser contagiado por isso. Então nós não podemos deixar que a tristeza, que a má notícia,
que até os nossos pensamentos muitas vezes nos deixem entrar nesse lugar de tristeza, porque certamente não é o lugar que Deus tem para mim e para você, não é esse lugar. Um grande homem da Bíblia, um rei chamado Davi, todos conhecem, em Salmos 42, no versículo 11, ele chega ao ponto, num momento difícil na sua vida, ele fala: aquieta-te minha alma. Ou seja, ele dá uma ordem para dentro dele, para a sua alma. A alma é onde ficam os nossos sentimentos. A tristeza está ali, os nossos problemas ficam ali, os nossos traumas nesse lugar. Mas ele resolveu dar uma ordem para a sua alma: aquieta-te minha alma. E nós podemos ver isso no Salmo 42, 11, que diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada? Algumas versões falam tão abatida dentro de mim. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Veja, o rei Davi. O rei Davi, no momento de dificuldade, ele deu uma ordem para a sua alma, não deixou que os seus sentimentos de tristeza e de amargura fizessem com que ele fosse mudado ou fosse transformado, algo que Deus já tinha feito na vida dele. E ele continua falando e realmente dizendo, o Senhor é o meu Salvador e o meu Deus. O Senhor ainda é o meu Salvador. Ou seja, a felicidade que vem de Deus, ela independe de como eu estou, como as circunstâncias em volta fazem eu ficar. Quando eu dou uma ordem para minha alma, para os meus desejos, dizendo: aquieta-te, alma. Como se falasse: você não vai ficar triste não, você vai ser feliz. Eu dou uma ordem para você ser feliz, porque Deus é maior. Aquele que habita em mim pode transformar as situações e transformar os meus sentimentos. E é assim que Deus faz. Então, querido, mesmo no momento de dificuldade, de tristeza, o rei Davi, ele entendeu que a sua alegria, a sua esperança vinha de Deus. Existe um texto que Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, 1, que fala assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A nossa força para mudar sentimentos, a nossa força para dar ordem para a alma está na graça. O que é o que Deus já fez por nós. Ela já está, porque Cristo Jesus já fez algo tremendo por nós naquela cruz. E vocês conhecem toda essa história. Mas em quem hoje eu e você temos depositado a nossa esperança? Em quem nós temos colocado a esperança nas nossas vidas? Porque a esperança está proporcionalmente ligada com a fé. A fé e a esperança andam juntas, sempre andam juntos. Ou seja, quanto mais fé, mais esperança. Quanto mais fé, mais esperança, mais eu tenho controle sobre a minha alma. Quanto mais fé, mais esperança, eu controlo minha alma, mais eu me sinto satisfeito, mais eu me sinto realizado, mais eu me sinto feliz, mais eu me sinto alegre. E quando eu estou assim comigo mesmo, o que vai acontecer? Eu vou externar isso como? Um sorriso. Não tem como eu estar assim, pensando dessa forma, que não aconteça algo diferente no meu rosto. Eu vou começar a rir, a sorrir, por mais que as dificuldades possam vir, mas a minha fé e esperança em Deus são tão grandes que eu já sou satisfeito por tudo aquilo que Ele é. Então eu vou ser feliz, eu vou ter um semblante diferente, o meu rosto vai mudar, os meus lábios vão se abrir. E Deus quer isso de nós. E o fato de nós sorrirmos e nos alegrarmos não está relacionado, como eu falei, às circunstâncias. Não pode estar relacionado aos nossos sentimentos, mas está ligado a uma coisa chamada fruto do Espírito. Muitos de vocês já ouviram falar o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são traços, são características do caráter de Deus em nós. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós declaramos a Ele nas nossas vidas, e Ele entra em nós, fala que o Espírito dele começa a habitar no nosso coração e na nossa vida. E a partir daí começa um processo de transformação em nós. Isso é chamado fruto do Espírito.
é a semente que Deus plantou, um pedaço dele, de um Deus do céu tremendo em nós, na terra. Isso é algo fundamental na nossa vida como cristão. Nós não podemos nunca nos esquecermos disso. Que quando Deus entrou em nós, nós não podemos mais ser os mesmos. A nossa vida precisa de uma transformação. Um fruto foi plantado e algo precisa crescer. E nós aprendemos sobre esse fruto em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, que nós estamos falando hoje, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E ainda fala: contra essas coisas não há lei. Ou seja, se você viver dessa forma, Deus vai estar vivendo com características dele em nós. Isso vai transformar o mundo, começando transformando a minha vida, e a partir da minha vida contagiando, dando frutos, mostrando quem Deus é. E uma das características do cristão precisa ser o sorriso. Um cristão não pode ser triste. Um cristão não pode viver rabugento, só reclamando. Isso não fala ali em Gálatas 5:22. Não faz parte do fruto de Deus em nós. Então nós precisamos repensar às vezes se nós estamos fazendo isso. Então você que tem o fruto, comece a dar frutos. Comece a mostrar para o mundo que Deus habita em você. Não importa as circunstâncias, o que Ele já fez por nós é suficiente para eu viver todos os dias alegre e sorrindo na minha vida. Amém? E eu queria falar também algo muito curioso que eu fui pesquisar sobre isso. Curiosidades científicas sobre sorrir. Não sei se vocês já tinham ouvido sobre isso. Mas quando nós sorrimos, queridos, há um melhor funcionamento nos músculos da nossa face, nos músculos cardíacos, nos músculos respiratórios, na minha capacidade de defesa, que é a minha capacidade imunológica, ela muda. Quando nós sorrimos, pelo menos 17 músculos do nosso rosto começam a mexer. Fora o resto, né? Porque tem muita gente que quando sorri, começa a mexer a barriga, mexer o tórax, começa a mexer tudo. Isso relaxa. Então, quando nós sorrimos, há um relaxamento do nosso corpo. Isso é algo científico, é algo comprovado, então é bom. Muitas vezes nós vamos fazer fisioterapia porque estamos muito tensos e eles colocam aqueles aparelhos para que a gente fique, né, relaxado. Comece a sorrir, isso vai ajudar bastante. Isso relaxa a sua vida também. Outros benefícios que a gente sabe, que a ciência sabe sobre aquelas pessoas que sorriem. Fala que nós temos, quando tivermos alguma doença, por exemplo, uma melhor resposta aos medicamentos. Uma melhor resposta, né? Uma resposta rápida, uma resposta mais efetiva sobre doenças, tanto físicas como emocionalmente. Outra coisa que as pessoas que sorriem, que estão alegres, acontece e aumenta no nosso corpo algumas células que se chamam NK. São células que aumentam e que elas ficam potentes para atacar tumores e vírus. Você imagine só, nós estamos passando por uma pandemia mundial desse coronavírus, Covid-19, que é um vírus. Se você sorrir, se você estiver alegre, a sua capacidade imunológica de defesa e de ataque aumenta. Isso cientificamente comprovado. Provérbios 17, 22, Salomão diz assim, inspirado pelo próprio Deus: o coração alegre é bom remédio. O coração alegre é bom remédio. Ou seja, se eu estiver alegre, se você estiver alegre, isso é remédio para mim. E ao contrário, mas o espírito abatido, ou seja, o espírito triste, faz secar os ossos, ou seja, traz doença. Ao mesmo tempo que a alegria na minha vida é um remédio que traz a cura, a saúde para mim, a minha tristeza, o abatimento da minha alma, quando eu deixo as tristezas tomarem conta da minha vida e não dou uma ordem para ela, isso serve como uma doença, seca os ossos. E outra coisa, queridos, ao sorrirmos, nós liberamos enzimas, endorfinas, serotoninas, que são enzimas que dão prazer, uma sensação de saciedade, prazer, de conforto e satisfação.
de realização, de contentamento, de bem-estar. Que coisa maravilhosa! É uma vacina, na verdade, contra as dores. Quantas pessoas que são muito tristes e elas têm muitas dores, porque não conseguem sorrir, e isso traz algo para o físico, traz dores para a mente e para o corpo. Vamos sorrir, nós não podemos parar de sorrir. Cientificamente comprovado, aqueles que sorriem, eles têm menos ansiedade. Aqueles que sorriem têm menos medo. Faz com que haja um controle do medo. Eu não sei se vocês viram pessoas que têm medo às vezes de falar em público, por exemplo, que elas começam a rir, estão com o microfone na mão e estão rindo, e as pessoas em volta pensam: nossa, mas como ela está tranquila, está rindo. Que nada, está muito nervosa. Só que sorrindo faz com que o medo vá embora. Isso é uma função que o próprio corpo faz para que esse medo seja diminuído. E é assim que o corpo faz, é assim que Deus fez. O sorriso, querido, resolve conflitos. Não sei se vocês passaram por isso. Muitas pessoas às vezes vêm brigando, falando alto, gritando, xingando. Você sorri às vezes, de uma forma carinhosa, lógico. E aquela briga parece que some, que tudo vai embora, tudo se resolve. O sorriso é o idioma universal. Imagine se você for para o Japão alguma vez, você não sabe falar japonês. E aquela pessoa vem falando com você, falando, você não sabe se ela está falando com você normal ou ela está brigando. Mas você sorri, resolve problemas. É o idioma universal. É tão bom para quem dá o sorriso quanto para quem recebe. Não esqueçam disso. Outra coisa, existiu um estudo na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, e eles descobriram que as pessoas que sorriem, até que não ficam sorrindo, mas que fazem esse movimento no rosto do sorriso, faz com que a pressão arterial diminua. A pressão arterial diminui. Então sorria, para você estar com a pressão normalizada. Aumenta níveis de colesterol bom, a digestão. Com certeza, quando você está mais alegre, você estuda melhor. Você desenvolve melhor na escola, na faculdade, no seu trabalho. Você produz muito mais. E uma coisa muito interessante que eu achei, que as pessoas que sorriem, sabe o que acontece? Elas vivem de 5 a 7 anos a mais daquelas pessoas que não têm esse hábito. 5 a 7 anos é muita coisa. E a coisa principal do sorriso é de graça. Nós não precisamos pagar nada para fazer isso. Deus já nos deu essa possibilidade. Então sorria. Isso vai fazer bem para mim e para você. Amém, querido? Mas nós podemos achar estranho como pode, diante de toda a tecnologia, tanta tecnologia farmacológica, científica, de todas as áreas, como pode as pessoas ainda vivem tristes. As pessoas muitas vezes não conseguem viver de uma forma que possam espontaneamente dar esse sorriso e sorrir. Uma incapacidade de serem felizes, independente, acontece isso da situação financeira, pode ser rico ou pobre, não importa a classe social. E por que algumas pessoas elas não conseguem sorrir? Vocês viram alguma criança que nasce, ela não nasce com uma cara feia, né? Claro que todas choram ali, mas elas não estão com cara feia, e elas aprendem desde pequenininha a sorrir, não a ficar fazendo cara feia. Então ninguém nasce assim, como se fosse aprendendo a ficar triste ou com uma cara fechada. As crianças desde pequenininha elas sorriem, e ninguém ensinou isso para elas. Ou seja, Deus já coloca isso dentro de nós. Mas com o passar dos anos, infelizmente, as más notícias, as decepções, muitas vezes as infelicidades, né, que acontecem, as tristezas da vida fazem com que as pessoas comecem a rir cada vez menos, a sorrir, a mostrar cada vez menos isso. Porque isso
também acontece, queridos, muitas vezes porque elas não conseguiram descobrir realmente a sua identidade, a olhar para dentro delas e ver quem elas são, e muito mais quem Deus diz que elas são, quem Deus diz que nós somos. O que Deus pensa ao meu respeito e ao seu respeito é muito maior do que aconteceu conosco. É muito maior, é muito melhor do que as coisas possam ter acontecido, as circunstâncias, as decepções, as tristezas. O que Deus pensa de mim e de você é muito maior. Porque Deus tem algo especial. Deus criou eu e você com um propósito. Deus criou eu e você para sorrir, para viver o melhor. Porque Deus está conosco e isso é a suficiência da nossa vida. Então, a tristeza, muitas vezes, e as decepções formam adultos tristes, adultos decepcionados, fechados, rancorosos. Mas as pessoas não deixam de sorrir porque elas querem, mas muitas vezes essas circunstâncias fazem com que isso aconteça. Mas a hora que eu e você descobrimos quem nós somos em Deus, olharmos para dentro de nós e vermos Deus agindo na nossa vida, vendo nas pequenas coisas Deus fazendo grandes coisas e grandes milagres. Quando nós acordamos hoje, a partir de tudo isso que o mundo passa, se nós não acordarmos cedo e pensarmos que estar acordado já é um grande milagre, isso é maravilhoso. Acordarmos e respirarmos e olharmos para o lado, né, que vermos filhos, esposa, os pais, a mãe, tudo que Deus tem feito, e não nos alegrarmos, isso seria uma ingratidão tremenda com o nosso Deus. Nós precisamos ver Deus nas grandes, mas principalmente nas pequenas coisas, porque Deus está em todas as coisas, em todos os momentos. Vamos sorrir, queridos, vamos nos alegrar, vamos soltar um sorriso nos nossos lábios todos os dias em agradecimento a Deus. Isso vai transformar o universo. Principalmente em momentos difíceis agora, é o maior treinamento para nós. Nós podemos viver isso hoje nas nossas casas. Você, onde você está, você pode agora sorrir aí para a pessoa que está do seu lado. Sorria para ela. Mostre que Deus habita em você e Deus vai transformar a vida, não só a sua, mas das pessoas que estão ao seu redor, porque a alegria é contagiante. Algumas dicas para nós: sorria mais, perdoe mais. Como é bom perdoar, isso traz um sorriso, isso quebra cadeias, destrói doenças, mostra para o inimigo que ele já está derrotado. Jesus nos perdoou na cruz, e quem somos nós para não perdoar? Então perdoe mais, sorria mais. Entregue sua vida e os seus problemas a Deus, e você vai ver que tudo vai ficar mais fácil. Procure aprender mais de Deus nas circunstâncias, o que Ele quer de você, o que Ele quer transformar na sua vida em cada detalhe. Quando os problemas chegarem, não deixe de sorrir. Não deixe de sorrir. Procure ficar mais perto das pessoas que sorriem também. As pessoas que te estimulam, que te dão ânimo na vida. Como é bom estar perto de alguém que nos estimula, que fala, vai dar certo, você vai conseguir. Mantenha sua fé, mantenha sua esperança, tudo vai mudar. Algo novo vai acontecer. Essa esperança que Deus nos dá, isso é maravilhoso. Busque isso nos seus pais, nos seus irmãos, na sua família, nos seus amigos, nos seus líderes, nos seus pastores. Nós estamos muito felizes e animados. Seja contagiado em nome de Jesus aonde você está, por esse sorriso, por essa alegria que tem tomado o nosso coração a cada dia. E você sabia que ajudar pessoas também nos faz mais alegres? Aproveite esse tempo aí que estamos passando. Muitas pessoas precisam da nossa ajuda. Ajude as pessoas ao seu redor. Com certeza vai fazer você muito mais feliz. Porque nós sabemos que a própria palavra fala, muito melhor é dar do que receber. E isso vai causar algo grande, tremendo na sua vida. Uma felicidade imensurável que vem de Deus sobre nós. Então, faça isso. Uma outra dica importante, seja grato. Seja grato todos os dias por tudo que tem acontecido. Por mais difícil que pareça, declare, seja grato
Mostre para Deus que você tem entregue tudo nas mãos dele. Tudo vai ficar mais fácil. Se cobre menos. Descanse mais em Deus. Quantos têm levado um fardo muito pesado que não conseguem carregar? Porque muitas vezes estão tentando fazer isso sozinho. Mas eu te peço, em nome de Jesus, descanse em Deus. Troque o seu fardo com Ele. O fardo de Deus é leve. Troque o seu fardo pesado com Deus. Se cobre menos e entregue mais para Deus. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Quando nós entregamos nas mãos dele, nós demonstramos que Ele é o Deus da nossa vida. E que nós tiramos todo o controle de nós. O peso é muito pesado para nós, mas existe um peso que nós podemos carregar quando nós entregamos tudo isso diante de Deus. Amém? Com certeza, queridos, os cientistas ganhariam muito dinheiro se descobrisse uma máquina da alegria, uma máquina da felicidade, uma pílula da felicidade. Mas infelizmente isso não existe. Mas que fórmula que existe para isso? Onde está essa fórmula? E esse texto que a gente leu em Filipenses, no capítulo 4, do 1 ao 4, Paulo descobriu algo, ele passou por isso, diante dessas, realmente perguntas, e que a gente faz hoje, que verdadeiros cristãos, ali no versículo 3, ele fala para aquelas pessoas em Filipos, ele escreve aquela carta e ele anima aquelas pessoas ali que talvez não estão tão felizes. E ele fala, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é também uma resposta para mim e para você. Por mais que a sua vida esteja difícil, em dificuldade por alguns instantes ou por um certo período, saiba que o nosso nome já está lá no céu. O nosso nome já está escrito no livro da vida, e isso já seria motivo suficiente para nós sorrirmos todos os dias. Existe uma casa, um lugar, um endereço que Deus preparou por mim e por você no dia que nós colocamos Deus na nossa vida. Desde o dia que Ele morreu por nós, naquela cruz com seus braços abertos. Seus braços foram esticados do tamanho que caberia você lá dentro, do amor de Deus. E esse lugar foi preparado com todo amor por você, e diz que existe um livro no céu, o livro da vida, e o seu nome está escrito nesse livro. Então vamos sorrir, vamos viver felizes todo o tempo, porque nós estamos com nossos nomes nesse lugar. E a palavra diz que um dia nós estaremos também nesse lugar, e esse livro um dia será aberto, e o meu e o seu nome serão lidos no céu. Eu imagino esse tempo precioso, maravilhoso. Então se alegre, Deus tem algo preparado que é muito maior. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho certeza que você o ama, e eu o amo, e esse lugar está nos esperando. E no versículo 4 que nós lemos em Filipenses 4 também diz assim, e repetidas vezes Paulo fala, alegrem-se no Senhor. E ele fala, outra vez eu digo, ou eu repito mais uma vez, se alegrem no Senhor. O próprio Deus, através de Paulo, animando as pessoas a ter motivos para se alegrar. E não só uma vez, mas muitas vezes. Todos os dias nós precisamos lembrar, se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor, alegrem-se no Senhor, confiem no Senhor, sorriam, porque o Senhor está com você. E um dos grandes segredos da vida que nós aprendemos, que a alegria não está no namoro, a alegria suficiente e completa não está no casamento, não está nos vícios, não está no pecado, não está nos bens, no dinheiro, na fama, na prostituição, não está na bebida, não está na aposentadoria daqueles que esperam às vezes uma vida inteira, mas está no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Esse é o segredo da vida, porque se nós entendermos e formos buscar nessas outras coisas, nós não vamos encontrar a alegria, a felicidade, porque isso jamais vai nos completar. E nós vamos para o caminho inverso, o caminho da depressão, da insatisfação, da amargura, o caminho da tristeza, porque não está nessas coisas. E nós vamos achar motivos, não para nos alegrarmos, mas para viver uma vida triste. E Deus suficientemente não quer isso para nós. E definitivamente Ele quer que você seja feliz.
Porque se nós vivermos infelizes, nós não apenas seremos felizes, mas iremos contagiar as pessoas ao nosso redor. Quando Deus nos pede para nos alegrarmos e contagiarmos os outros com a alegria, com o fruto do Espírito que existe em nós. Então você precisa ser um frutificador, digamos assim, aquele que há frutos em abundância na sua vida. Porque nós sabemos que o fruto de uma árvore não é para a árvore se alimentar. O fruto de uma árvore está em ter frutos para alimentar todos que estão em volta. Por isso Deus dá fruto em você, para que não só a sua vida seja linda e maravilhosa, cheia de frutos, que todos possam ver, mas que todos possam se alimentar daquilo que existe através da sua vida. Salomão, filho de Davi, um rei, o rei sábio, o rei que tinha todas as coisas, famas, poder, o que ele queria. No final da sua vida, em Eclesiastes 1, do 1 ao 3, diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Salomão tinha tudo, mas ele entendeu que tudo na vida é vaidade. Vaidade do original aqui, como se fosse um vento que é soprado e logo vai embora. Então a nossa vida buscando as coisas que não são de Deus, a nossa felicidade onde Deus não está, é um sopro, como um sopro, que vem e logo vai embora. Mas se buscarmos a nossa felicidade naquele que pode trazer toda a felicidade, Ele pode trazer o sorriso dos nossos lábios e transformar a nossa vida e trazer esperança. O mundo, querido, quer ver eu e você triste. O mundo quer nos fazer buscar na correria da vida as coisas que não têm importância. As coisas secundárias quer nos colocar como prioridades na nossa vida, tirando Deus do foco e colocando Ele em segundo plano, quando Deus pede que Ele quer ser o primeiro. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas em Deus toda a tristeza vai embora e a alegria toma conta. E nesse último versículo que eu gostaria de ler para você, que está em Salmo 30, 11, na nova tradução da linguagem de hoje, eu achei algo tremendo. Salmos 30, 11. Tu mudaste o meu choro em alegre dança, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Vou ler de novo, Salmo 30, 11. Tu mudaste o meu choro em alegre dança, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. É nesse lugar, com esse entendimento que Deus quer que nós vivamos. O próprio Deus está aqui para abraçar você, está indo na sua casa, aonde você está, para te visitar e abraçar você e te cercar com essa alegria. E eu profetizo em nome de Jesus que isso vai acontecer agora. O Espírito de Deus está te visitando. O Espírito de Deus está entrando na sua casa, está entrando na sua vida e no seu coração, para causar uma mudança que jamais foi vista aí na sua casa. Pode ser que você olhava um para o outro antes e via alguém triste, rancoroso, rabugento, reclamando das coisas. Eu profetizo um tempo novo. Tudo vai mudar na sua vida.